Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma das estreias de semana passada, o filme A Presença. No filme acompanhamos uma família que se convence de que não está sozinha depois de se mudar para uma nova casa nos subúrbios. O longa tem direção de Steven Soderbergh e roteiro assinado por David Coeb, e é gravado no estilo de found footage, contando apenas 33 cortes durante toda a sua história e levando apenas 3 semanas para ser filmado. E essa simplicidade, que na verdade não é tão simples assim, é o que faz o filme parecer tão real e tão próximo da nossa realidade. Dentro da história, então, acompanhamos uma família cheia de questões. Nós temos 2 filhos que não se dão bem, um pai que não tem uma voz dentro de casa, uma filha que está passando por um trauma gigantesco e uma mãe que não dá atenção a nenhum desses tipos de problema, a não ser para o filho mais velho. E então nós temos uma presença que observa toda essa dinâmica acontecendo. Antes de assistir ao filme, ele me foi vendido como um filme de terror, então a todo momento eu fiquei esperando com que aquela presença fosse agir como um poltergeist ali dentro daquela casa, né, assombrando aquela família. Então a todo momento a gente tem uma sensação de suspense de que alguma coisa gigantesca vai acontecer. Mas acho que aí tá o grande pulo dentro do filme. Ele não é um filme de terror. Lógico, ele se utiliza de vários aspectos de filme de terror, principalmente essa questão da família estar sendo observada por uma presença, né? Em determinado momento eles aceitam a existência dessa presença dentro da casa. Mas a questão do filme não é ele ser um filme de terror, e sim falar sobre traumas. A história então conta sobre essa família que na realidade é a família somente por conta do sobrenome, porque a gente não vê nenhum tipo de sentimento ali dentro que remeta a uma família mesmo. Você não tem uma cumplicidade, você não tem apoio, até mesmo o amor é um tanto quanto questionável ali dentro daquela dinâmica. Eu sinto que a grande protagonista dentro dessa história é justamente a filha mais nova, que é em diversos momentos desvalorizada e completamente jogada para escanteio pela mãe e pelo irmão. E acho que também muito por conta disso, da gente ver aquela personagem claramente sofrendo e em diversos momentos tendo seus sentimentos diminuídos pelos outros familiares, é tão fácil da gente se apegar a ela, né? E isso não somente a gente, mas também a própria presença ali dentro da casa que acaba se apegando à menina e tentando, de certa forma, se comunicar e ajudar ela. E o que eu acho que é interessante é que em nenhum momento dentro do filme nada relacionado ao trauma que ela passa é escancarado. Nada é explícito, nada é dito com todas as letras, tudo é muito visível, né? A gente vê que aquela menina, ela tá sofrendo, ela tá passando por momentos muito difíceis, ela tá se sentindo sozinha e pouco apoiada pelo restante da família, né? E por conta disso ela acaba se excluindo ainda mais, e acho que tudo isso deixa a narrativa muito mais real e deixa tudo mais dolorido. Muito disso acontece já que dentro da história, tanto a mãe quanto o irmão mais velho, eles são rodeados apenas pelos seus próprios problemas, né? É uma família que é possível ver muito claramente que eles escolhem todos os dias ignorar as coisas, não resolver elas, mas simplesmente ignorar e fingir que aquilo não afeta eles, né? Tanto que no momento em que eles descobrem a presença dessa presença dentro da casa, eu acho que a reação deles é justamente essa, de ignorar, de deixar de lado, de simplesmente seguir a vida deles, porque não é algo que afeta eles tão grande. Então para eles é muito mais fácil, muito mais cômodo simplesmente sair da casa, né, do que se relacionassem. E assim, esse filme é um caso, né, porque na maioria dos filmes de terror esse seria o grande argumento, né, sai da casa, foge do fantasma, né, mas aqui realmente não é esse um dos casos. E essa falta de tato familiar fica muito clara por meio dos diálogos, assim. São diálogos muito rotineiros, muito cotidianos, muito normais, assim. Diálogos que você consegue ver acontecendo em qualquer outra casa. Só que você vê dentro desses diálogos uma falta de atenção ao outro, uma falta de vontade de ajudar, de querer mudar e somente de julgar e diminuir a outra pessoa, né? E ver ao longo da história como essas pequenas coisas, né, essa falta de empatia um com o outro, geram consequências muito maiores ali até o final da história. E como a gente acompanha o filme inteiro estando na presença dentro da casa, né, a gente vê pelo ponto de vista desse fantasma, é algo muito angustiante, porque a gente vê diversas pequenas coisinhas, diversos pequenos sinais do que pode ser o final da história acontecendo na nossa frente e não tem nada que a gente possa fazer para evitar aquilo, né? E chega a ser
angustiante mesmo, chega a passar um nervoso da gente vendo aquilo acontecer. Eu acho que um dos grandes destaques aqui e que faz o filme ser diferente de tantos outros é justamente de trazer a câmera sendo essa presença dentro da casa, né, e querendo ou não os nossos olhos ali dentro da casa. Então, em diversos momentos a gente tem uma sensação de uma certa claustrofobia, porque a gente não consegue sair daquele lugar, não tem pra onde a gente ir, né, como a presença. E ao mesmo tempo a gente fica se questionando os objetivos e quem que seria essa presença dentro de casa, o que que ela quer com aquelas pessoas. O que é interessante é que dentro do filme essa presença ela ganha uma personalidade, porque ela escuta certas conversas, outras ela não escuta, ela vai para outro cômodo, ela às vezes move objetos, às vezes faz coisas mais drásticas, mas são peças de quebra-cabeça separados que só vão fazer sentido quando tem o grande final da história, né? Ao longo do tempo a gente meio que se sente instigado, assim como a própria filha mais nova ali da família, a tentar entender o que é que tudo aquilo significa e o que é que essa presença quer ali com eles. Infelizmente eu sinto que o ponto mais fraco dentro da história é justamente dentro do seu roteiro, porque para além da narrativa principal, que eu sinto que segue principalmente a filha mais nova, é uma história que traz diversos subplots que não levam a lugar nenhum. Não que eles deveriam levar, porque ao mesmo tempo aqui tá retratando a realidade de uma família, mas eu sinto que são coisas muito grandes para só serem ignoradas pela história, né? Como a questão do emprego da mãe, os relacionamentos do filho dentro da história e dentro da escola, e até mesmo as motivações de um dos grandes personagens aqui dentro dessa história. Então, chega no final do filme e você sente que faltou alguma coisa, faltou talvez um desfecho para essas informações e um motivo de por que aquilo foi apresentado pra gente, né? Eu sinto que a questão do emprego da mãe foi algo que realmente me incomodou, porque tá ali em diversos sinais, mas nada é feito em relação àquilo. Eu não entendo muito bem por que a presença quis ir atrás disso, quis descobrir essa grande questão com o emprego da mãe. E a troco de quê? O que isso não afeta nada dentro da narrativa. Ao final do filme eu sinto que é muito fácil também a gente lembrar de séries como a Maldição da Residência Hill ou a Maldição da Mansão Bly, que também são séries que pegam diversos aspectos de terror, e aqui acho que muito mais terror do que o filme A Presença, né? Eu lembro que quando eu assisti as duas séries, a primeira principalmente, né, a primeira temporada é extremamente assustadora, né, mas que pegam esses aspectos de terror pra contar histórias que não são necessariamente sobre terror, e sim sobre traumas e principalmente como a não resolução deles e a falta de apoio, né, de um contato assim da família, como isso pode gerar consequências terríveis ali. Mas bom, sendo sincera, eu entendo quem não gostou tanto assim do filme, porque eu sinto que ele não inova tanto, a gente já viu essas coisas em outras histórias, mas eu gostei bastante, assim, ele foi um filme que me prendeu com muita facilidade do começo até o fim, e pra ser bem sincera, fazia muito tempo que eu não me sentia desse jeito em relação a um filme. Então, pra mim, ele foi um filme extremamente agradável, dados as devidas proporções, mas foi um filme que me prendeu com muita facilidade e que trouxe uma história que me fez refletir em vários momentos, né, e que ao mesmo tempo tenta trazer algo de diferente pra dentro do gênero, tanto do drama quanto do terror, né, explorando a junção aí desses dois gêneros. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Presença. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas pro filme, e também deixar aqui nos comentários qual que é seu filme de terror favorito. Então é isso e até o próximo vídeo.